Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a paz de Deus seja com você nessa tarde. Deus continue abençoando você e a sua família. Seja muito bem-vindo à nossa página aqui no Facebook da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na cidade de Nova Odessa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto aqui online da nossa página oficial no Facebook. Hoje, domingo, dia 26 de julho de 2020. Graças a Deus nós estamos aqui todos reunidos para cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor. Então prepare o seu coração que nessa tarde tem louvor, tem a palavra de Deus para a tua vida. Deus quer falar com você e eu tenho certeza que você também quer ter esse encontro marcado com o Senhor, amém? Vamos estar fazendo a leitura no livro do profeta Abacuque, texto muito conhecido por todos. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 até o 19. Livro do profeta Abacuque. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando aqui. Daiane Costa Miranda, que fala lá da cidade de Campo Belo, Minas Gerais. Deus continue abençoando minha cunhada, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Rebeca, que está a trabalho, também está nos assistindo, em nome de Jesus. Nossa irmã Ana Maria Rodrigues também está conosco. Nossa irmã Cleide Gama, pastor Ednei, a todos os irmãos, em nome de Jesus. Deus continue abençoando e fortalecendo você e sua casa, em nome de Jesus. Profeta Abacuque, capítulo 3, verso de número 17 até o 19. Logo após a leitura, nós vamos levantar um momento de oração, de adoração ao Senhor. Na sequência, nós vamos entrar com os louvores, com a adoração, em nome do Senhor Jesus. Você pode estar mandando também seu pedido de oração, para que nós possamos estar intercedendo pela tua vida, pela tua causa, em nome de Jesus, amém? Vamos juntos orar e buscar a face do Senhor. Abacuque 3,17 fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, que palavra linda, né? Abacuque aqui, ele está fazendo um salmo ao Senhor. Abacuque, ele não era apenas um profeta, ele também era um cantor, e ele está salmodiando a Deus. Abacuque, dentre tantos outros profetas, ele indaga ao Senhor alguns assuntos. Abacuque, ele olha ao redor da sua vida e ele começa a perceber a corrupção do mundo. Ele começa a perceber que agora existe violência. Logo nos primeiros capítulos do livro do profeta, ele começa a dizer: Senhor, violência eu vejo e tu não me responde. E ele começa agora a querer entender o silêncio de Deus. Deus não estava respondendo o profeta, ainda que ele andasse de acordo com seus preceitos, ainda que ele obedecesse à voz do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos afirma que Deus agora prefere nada dizer ao profeta, mas Abacuque, ele crê que Deus vai responder. E no capítulo 2, versículo 1, Deus diz: agora eu te responderei, e agora prepara-te e escreve, para que todo aquele que ainda que estiver correndo possa estar agora lendo as palavras que eu vou dizer a você, Abacuque. E Deus começa agora a mostrar para Abacuque que Deus enviaria um juízo sobre a terra de Israel, porque o seu povo não estava mais buscando ao Senhor, o seu povo não estava adorando, não tinha mais o culto, não tinha adoração, havia um sincretismo. O que é sincretismo, pastor Alan? Sincretismo é mistura de religião. Israel estava misturando as religiões, estava deturpando o judaísmo agora, estava agora misturando o culto a Deus ao culto a Baal, a Astarote, a Camuz, a Baal Zebub,
e tantas outras entidades malignas e maléficas que existiam naquela época. E Deus, na sua ira, levanta Nabucodonosor para exercer juízo, e Abacuque fica agora perplexo, porque ele imaginava que Deus estaria trazendo uma palavra, mas no capítulo 3, quando diz a palavra do Senhor, a partir do verso 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. A Bíblia vai dizer que agora Abacuque ouve a sentença de Deus e ele começa a ficar com medo, ele começa a ficar agora apreensivo. O profeta agora é surpreendido por Deus, ele percebe que o pecado e a ira de Deus tinha chegado a um nível extremo, e Deus permite uma nação inimiga se levantar contra Israel. Por isso ele vai dizer que a partir do versículo de número 15, versículo 14, quando ele começa a falar sobre os guerreiros que se levantam, os inimigos que vêm com as suas próprias lanças, eles vão avançando para destruir. E quando entramos no verso 17, que a gente acha tão lindo neste louvor, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, e muitas das vezes a gente imagina que Abacuque estava querendo dizer que ainda que viesse isso acontecer, mas na verdade o que Abacuque estava falando era o que já estava acontecendo, é um contexto do juízo de Deus. O que ele estava querendo dizer é: Deus, ainda no momento que o Senhor não vai permitir que a figueira floresça, ainda que o Senhor não vai permitir que não haja fruto na vide, ainda que o Senhor não permita que a oliveira dê o seu fruto, ainda que as ovelhas todas elas sejam arrebatadas, observe o texto, arrebatado do aprisco. Por quê? Porque a nação inimiga vai vir e vai começar a destruir tudo. E quando nós olharmos para a figueira, ela não vai florescer, porque ela será destruída. Quando olharmos para a videira, ela não dará o seu fruto, porque será destruída. Quando nós olharmos para a oliveira, nós vamos olhar e não vamos achar o seu fruto, porque também será destruído. Quando nós olharmos todas as coisas que antes o Senhor estabeleceu aqui para nós, tudo será levado, porque nós pecamos contra ti, e a tua ira vai se manifestar contra o teu povo. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. É o que ele está dizendo. Ainda que a tua ira venha, ainda que o teu juízo caia sobre o teu povo, diz Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aí você vai falar assim: como é que Abacuque vai dizer essas coisas, pastor? Volta no capítulo 3, no versículo 2, quando ele vai dizer: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E ele começa a dizer: aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos ela se torna conhecida, porque na tua ira, que ira? Aqui do versículo 17, que ainda que a figueira não floresça, aqui é a representação da ira de Deus. É a ira de Deus se manifestando aqui. E muitas vezes a gente acha que esse texto está falando de uma canção bela, mas na verdade é retrato da ira de Deus. E Abacuque está dizendo: ainda que o Senhor venha com a tua ira, eu sei que o Senhor vai se lembrar da sua misericórdia. O Salmo 30, verso 5, já disse Davi: Senhor, a tua ira dura um momento, mas no teu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando diz o choro, é o choro do resultado da ira de Deus. O que você está querendo dizer para nós essa tarde, pastor Alain? Eu estou dizendo que Deus está olhando para nós hoje e não está contente conosco. Ele não tem se agradado de nós. Pastor, misericórdia, é verdade. Ele está olhando para nós agora, e ainda que nós tenhamos o nosso louvor, a nossa mensagem, ainda que nós temos um sermão lindo preparado,
Todavia, irmãos, nós ainda estamos aquém da vontade dele. Ainda não alcançamos aquilo que é necessário. E a sensação que parece que nós nos acostumamos com isso. Em irritar a Deus, em desagradar Ele. Abacuque, por outro lado, ele vai dizer: Senhor, nós somos dignos da sua ira, só que eu sei que o Senhor ainda vai ter misericórdia de alguém que não merece ter. O que eu estou querendo dizer nessa tarde é que nós precisamos sempre melhorar. O que nós precisamos é sempre estar preocupados com o nosso culto. A partir do momento que eu achar que está bom, então eu começo a perder o culto. Quando eu achar que a minha oração já está boa, então eu já estou abandonando a oração. Na hora que eu pensar que a minha pregação já está no jeito, então eu já estou parando de pregar. Na hora que eu achar que o culto está bom, então eu estou parando de cultuar. Por quê? Porque o ser humano é tendencioso a acostumar-se. Acostuma-se com qualquer coisa. Acostuma com o bom, acostuma com o sofrimento, acostuma-se com nada também. Abacuque estava vivendo um momento muito parecido com o de hoje, em que o povo de Deus está misturando o culto dele. Amados, a gente tem que tomar um cuidado enorme a respeito disso. Porque nessa época aqui, Deus ele levantou uma nação para exercer a sua ira, de tal maneira que até o próprio profeta ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi, eu me sinto alarmado, mas eu sei que na tua ira, eu sei que o Senhor vai se lembrar da misericórdia, que mesmo que por uma noite venha durar o choro, ainda que a tua ira venha sobre nós, Deus. E a Bíblia diz na epístola de Pedro que o julgamento de Deus começa pelo povo dele. A gente acha que o julgamento de Deus começa lá fora. Na verdade, o julgamento de Deus começa com a gente. Deus, quando ele começa a julgar, ele começa com a casa dele, ele começa com a igreja. Somos nós que somos os primeiros a passar pelo juízo do Senhor. Somos nós que seremos cobrados por Deus primeiro. Tem um hino da harpa cristã. Eu esqueci que hino é esse agora. Vai faltar a memória. Eu acho que é o hino de número 5, parece. Eu não lembro agora. Que diz: eu posso me apresentar a Deus com as mãos vazias? É uma pergunta que o cantor faz. Posso me apresentar a Deus sem nada na mão? Que nessa tarde, aí você vai falar assim para mim: pastor Alan, mas e aí? As igrejas estão fechadas, Covid, não sei o que e tal. Sim, é verdade. Hoje nós estamos vivendo um contexto aí de igrejas fechadas, pelo menos uma boa parte delas, né? Para nós aqui do estado de São Paulo principalmente. Mas será realmente, irmão? Realmente será que isso vai ser argumento para Deus, para a gente parar do jeito que está parado? Será que vai servir como um argumento para mim? Eu dizer: Deus, a igreja está fechada, então não preciso pregar. Deus, a igreja está fechada, o Covid está aí, não posso fazer visita, não posso evangelizar, então eu vou ficar quieto no meu canto mesmo. Deus, está tudo assim, assim, assado, então não vou orar mais não. Deus, está assim, assim, assado, não vou ler mais a Bíblia não. Deus, não vou fazer mais nada, vamos parar por aqui, e na hora que melhorar, e quando tiver favorável para mim, aí eu faço. E é aí que está o teu problema e o meu. Porque a gente olha aquilo que é favorável e se esquece, como Neemias disse: a alta mão de Deus me prosperou. Neemias estava sendo perseguido, tinha falso profeta vindo em cima dele, Sanbalate e Tobias dizendo: desce daí. O povo que antes estava ajudando ele virou as costas para ele. E ele vai olhar e vai dizer assim: estou numa grande obra, de maneira que eu não vou descer daqui. Eu não vou parar. Eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro, eu não vou achar nada que me inspire a continuar.
Abacuque é a mesma coisa. Aí se eu olhar para a figueira, ela não vai florescer. Eu vou olhar para a videira, que é o símbolo da prosperidade de Israel, e não tem mais uva na vide. Mas mesmo assim, o que eu vou fazer? Eu não vou olhar nem para a figueira, não vou olhar para a videira, não vou olhar para o curral das ovelhas, não vou olhar para o gado, eu vou olhar para Deus. Porque quem me chamou foi Deus. Quem vai me fazer prosperar é Deus. Quem vai te levantar é Deus. Quem vai te usar é Deus. Com Covid ou sem, quem vai fazer você ir para frente é Deus. Então segue Ele, obedece a Ele, creia nele, porque esse choro na tua vida é só uma noite. Pastor, não entendi. Tem data de validade, porque o texto diz que quando termina o choro e quando começa a alegria. O choro dura só uma noite. E depois, pastor, logo que vem amanhã, vai vir a alegria. E quando termina, a Bíblia não fala. A Bíblia fala quando termina o choro. A Bíblia não diz quando termina a alegria. Por quê? Porque quando você passa na prova e no aperto, Deus está dizendo, eu estou contando os dias, aguenta mais um pouco. Porque na hora que a bênção vier, na hora que o cativeiro virar, na hora que a coisa mudar, na hora que a prosperidade chegar, na hora que a honra vier, na hora que a bênção chegar, na hora que a porta se abrir, Deus vai dizer, eu agora estou abrindo a porta e não tem tempo de fechar. Eu só dei tempo para dor, mas o tempo da alegria não vai ter fim. Enquanto tu estiver comigo, vai ter alegria com você. Enquanto você andar comigo, eu ainda vou te abençoar. Caramba, súbia. Creia nele. Mesmo que você olhe para a figueira, mesmo que você olhe para a vide, mesmo que você olhe para a oliveira, mesmo que você olhe para as ovelhas faltando, mesmo que você olhe para os currais e não vê gado, ainda que você olhar para todos os lugares, você olhar para a tua família e não está dando certo, você olhando no teu trabalho não está dando certo, você está olhando para a esquerda, para a direita e não está dando certo, faça como o escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé, olha só para Ele, contempla Ele, anda com Ele. E você que parou, por que você parou? Qual é o argumento que você tem para parar? Qual é o argumento que você tem para desistir? Qual é o argumento que você tem para dizer eu não quero mais, sendo que o dono da obra está contigo? Que fiel é aquele que lhe prometeu. Ou você deixou de acreditar nas providências, ou você deixou de acreditar no cuidado, ou você deixou de acreditar na mão poderosa. Será que essa dor que você está passando apagou a tua memória? Que você se esqueceu que Ele cuida de você, que Ele te abençoa, que Ele te chamou, e uma vez que Deus chama, está chamado? Pode levantar todo mundo. Lembra de José no Egito? José teve o sonho, Deus deu o sonho para ele, irmão. Não foi coisa da cabeça dele não, foi Deus mostrando para ele que ia exaltar. O erro dele foi contar para os irmãos. Talvez nem erro foi, porque se ele não conta, os irmãos não iam fazer o que fez, e ele não ia parar talvez no Egito como ele parou. Tem hora, irmão, que as pessoas vão se levantar contra você e você vai falar que é o diabo, e na verdade é Deus que está fazendo isso. Sabe para quê? Porque uma vez que a pessoa se levanta contra você, você não está vendo a trajetória, mas estão levantando contra você hoje, agora, mas é um caminho que Deus escolheu para te exaltar lá na frente. Você não está vendo isso agora, você só está vendo a dor que tu está passando, você está vendo o desprezo hoje, você está vendo a solidão agora, mas o desprezo e a dor e a solidão de hoje é a bênção e a coroa lá na frente, se você continuar fiel. Continua fiel, se apega no sonho, se apega naquilo que Deus revelou para ti, aquilo que Ele mostrou ao teu coração, aquilo que Ele disse contigo nas madrugadas, aquilo que Ele falou com você através da tua palavra. Irmão, pega firme na promessa, fica firme com Jesus, porque Ele é contigo, Ele te ama, Ele tem uma obra, Ele está trabalhando na tua vida. Creia nisso, acredita nisso, viva por isso e morra por isso, porque vale muito mais, diz o Salmo 84, vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia na tua presença, Deus, é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar que tem por aí. Essa uma hora e pouco que a gente está agora, é muito melhor
do que qualquer as outras 24 horas que você e eu passamos antes disso. Qualquer coisa antes ou depois disso aqui só pode ser resultado do que é agora. Então que você aproveite o melhor. Cultua com alegria a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. E aí logo na sequência a gente vai entrando aí com os louvores em nome de Jesus. Que Deus continue aí abençoando os nossos irmãos. Nosso irmão José Aparecido Evangelista está conosco aí. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Nossa irmã Nalva, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Marco, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão aqui. Nosso irmão André, nosso irmão Valdir Barbosa, nossa irmã Eliana. Deus venha fortalecer poderosamente a vida de todos aí, em nome de Jesus. Vamos orar e logo na sequência nós vamos com o louvor e a adoração em nome de Jesus. Eu só quero te louvar nessa tarde, Deus. Eu só quero te exaltar. Deus, eu não sou merecedor das suas bênçãos. Eu não sou merecedor do teu amor, não sou merecedor do teu carinho, do teu cuidado, da tua atenção. Davi no Salmo 8 ele diz: o que é o homem mortal para que tu lembres dele, Senhor? Quem somos nós, Deus? Somos barro, somos pó, somos cinza. Deus, somos pecadores, Pai, mas mesmo assim o Senhor olhou para nós e nos amou. Se hoje nós te amamos é porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigado pela tua rica misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu perdão, pelo teu carinho, pelo teu reino, pelo Espírito Santo, pelo teu Filho amado que se entregou no meu lugar e morreu no meu lugar. Oh, Senhor, obrigado por ter feito maldição no meu lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor imputou sobre nós a tua justiça. O Senhor nos deu o seu reino, que não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Não vem com aparência visível, não é ouro, não é prata, mas é unção, é poder. Deus, derrama da tua glória sobre a tua casa. Abençoa os irmãos que estão conectados conosco agora nessa tarde, ó Pai, e venha visitar a tua igreja. Abençoa, fortalece, derrama do teu poder. Venha nos encher do Espírito Santo. Venha capacitar a tua igreja, Pai, porque nós precisamos do Senhor nesta tarde. Oh, Senhor, nós temos sede da tua presença e fome da tua palavra, mas aumenta ainda mais, dê mais ainda disso, e que nós, Senhor, em momento nenhum caiamos na armadilha de pensar que já está tudo bom, que já está tudo perfeito, que não tem que mexer em nada, que não tem que fazer mais nada. Meu Deus, nos dê um coração desejoso, ardente da tua presença e da sua obra, e que o Senhor venha nos mover, Senhor. Levanta mais e mais homens e mulheres compromissados com a tua obra. Abençoa, meu Deus, a cada um que está conectado conosco, Senhor. Vem falando com a tua igreja, vem usando os teus servos nesta tarde, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos para o louvor então agora em nome de Jesus. Vai mandando aí seus pedidos de oração. Daqui a pouco, oração da fé. Vamos estar colocando aí o seu pedido, a sua causa nas mãos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós cumprimentamos a todos com a paz de Deus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus.
declarar mais de ti. De ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim e menos de mim, menos de mim. Mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Vamos declarar que Ele cresça. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos declarar mais de ti. Mais de ti. Mais de ti, Senhor. Mais de ti e menos de mim, menos de mim e menos de mim, menos de mim. E Ele cresça. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
e Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai.
Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, passarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, passarei minha vida aos seus pés. Ouvi o meu Senhor, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu não vou parar, passarei minha vida aos seus pés. Não vou, não vou, não vou, eu não vou parar, passarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar,
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Eu não vou parar, passarei minha vida aos seus pés. Não vou, não vou, não vou. Eu não vou parar, passarei minha vida aos seus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Larará, 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 Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Mais uma vez. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo meu Senhor. Louve aí. Eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo meu Senhor. Mais uma vez. Eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida. Eu só
Dai-nos de beber, Senhor. Dai-nos de comer, Senhor. Estamos ansiosos por Ti, Senhor. Nós só queremos os Teus pés. Nós só queremos os Teus pés. Nós só queremos os Teus pés, Senhor. Oh, Jesus. Vai tocando agora. Vai batizando agora. Vai renovando agora. Onde essa pessoa está. Vai enchendo mais do Teu amor, Senhor. Vai enchendo mais da Tua glória, Senhor. Vai derramando a Tua unção. Vai curando, vai curando, vai curando. Nós só queremos os Teus pés. Nós só queremos os Teus pés. Nós só queremos os Teus pés, Senhor. Oh, Senhor. Eu sei que muitos querem Suas mãos. Nós só queremos os Seus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Seus pés. Eu sei que muitos querem Suas mãos e nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Seus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o Seu amor. Pra acabar, doce, doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o Seu amor. Amém. As palmas agradecem o nome do Senhor Jesus. O grupo de louvor agradece a oportunidade. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. É fundo, é doce, é alto, é tremendo. Aleluia. O amor de Deus, a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Deixa queimar esse fogo do Espírito Santo na tua vida, que você possa deixar a presença do Senhor arder aí no seu coração. Você vai sentindo aí a presença de Deus. Deus, Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos entrar já com a palavra do Senhor, e logo depois da mensagem que nós vamos fazer a oração da fé, tá bom? Vamos inverter aqui, igual foi quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada a gente inverteu, hoje eu vou fazer também dessa maneira, tá bom? Vou entrar com a mensagem agora e no final do culto nós vamos estar orando. Então vai mandando aí seus pedidos de oração, tá bom? Em nome de Jesus. Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, temos o nosso canal no YouTube, temos a nossa conta no Twitter. Que Deus continue abençoando você e tua casa em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, texto conhecido também. Glória a Deus. Que gostoso, que maravilha adorar a Deus. A palavra de Deus fala assim em Atos 12, a partir do primeiro versículo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem.
tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, temos em mãos aqui um texto que é conhecido por muitos. Aqui retrata a prisão de Pedro. O capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele vai trazer aqui para nós agora um episódio. Não vou dizer o início da perseguição, porque a perseguição, na verdade, ela já havia sido acometida em outras oportunidades. Por exemplo, quando nós olhamos ali no capítulo 3, logo depois que Pedro e João são usados por Deus para ressuscitar, ou melhor, para trazer à tona a saúde daquele paralítico em frente à porta formosa do templo. Quando Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vos dou, em nome de Cristo, levanta e anda. A Bíblia diz que na sequência eles foram presos e açoitados. Mas também nós vemos ali a perseguição no capítulo 6 e 7, na morte de Estevão, o primeiro a ser martirizado pelo Evangelho. Mas a perseguição de fato se dá no capítulo 8, quando a Bíblia vai dizer que estoura uma perseguição em que vários dos discípulos, eles saem e apenas ficam os apóstolos em Jerusalém. Mas no capítulo 12 nós temos aqui agora Herodes. Herodes, ele começa a perseguir agora de forma oficial a igreja. E ele começa agora prendendo a 2 dos apóstolos. Um é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista. O outro é o apóstolo Pedro, que agora tem tomado, por assim dizer, a liderança da igreja. E a Bíblia vai dizer que Tiago foi morto por Herodes. E agora, o que acontece, pastor? Acontece que quando Herodes mandou matar Tiago, a Bíblia fala que Herodes percebeu a reação dos judeus, que eles ficaram contentes com isso. E como uma ação, uma estratégia política, Herodes agora prende a Pedro, porque agora estava chegando o dia dos pães asmos, ou pães ázimos, que nada mais é do que a celebração da Páscoa. E agora, por ser uma festa por demasiada importante, Herodes, como um troféu, vai guardar Pedro, para que passada a Páscoa fosse a sorte dele a mesma de Tiago, ser morto a fio de espada. Entre mentes, quando Pedro está preso e muito bem guardado por 4 quaternos de soldados, a Bíblia vai dizer para nós que agora Pedro está no interior da prisão. Mas enquanto Pedro está preso, a Bíblia vai dizer em Atos, e quem escreve Atos é Lucas, e Lucas ele vai dizer no versículo 5, que enquanto Pedro está preso, a igreja dobra os seus joelhos e começa a orar. É bem verdade que os cultos naquela época, até então, não eram em templos como agora. A igreja estava reunida na casa de Maria. Sim, Maria, a mãe carnal de Jesus. E eles estavam ali reunidos. Chega a notícia que Tiago havia morrido. E agora o próximo da lista era Pedro. Ora, a igreja agora vai orar. Porque está vendo que Pedro, o líder, o pastor da igreja, está em maus lençóis. O pastor da igreja, Pedro, está agora ameaçado de morte. A igreja não cruza os seus braços. Ela, muito pelo contrário, ela vai agora orar a Deus. Ela vai pedir ao Senhor. E é interessante notar
que Lucas, ele está registrando este evento. E ele vai dizer que a oração da igreja é incessante, ou seja, ininterrupta. Eles fazem um relógio de oração. Eles fazem uma campanha de oração. Eles vão buscar a Deus e vão pedir para que o Senhor livre Pedro da prisão. Ora, a Bíblia diz com clareza que Pedro está preso e muito bem guardado, mas um anjo aparece no meio de toda aquela circunstância. E esse anjo vai até Pedro, e ele está dormindo, e ele vai tocar em Pedro, dizendo: levanta-te depressa. O anjo, ele tem pressa em tirar Pedro daquela circunstância. A Bíblia mais ainda nos dirá, de certa forma aqui no verso de número 7, dizendo que quando Pedro é acordado, despertado pelo anjo, e ele dizendo: levanta-te depressa, as cadeias que estavam em suas mãos se soltam. E mais ainda, no versículo 8, onde eu encerrei a leitura, diz que o anjo vai falar para Pedro: coloca a sandália. E não somente a sandália, Pedro, mas pega a tua capa, coloca sobre os teus ombros e me segue. A Bíblia diz que Pedro está achando que está tendo uma visão, ele está tendo um sonho, ele está tendo o que nós chamamos de teofania, que é uma junção de duas palavras gregas, que teo vem de Deus e fania significa aparição. Aparição de Deus, aparição divina. O anjo ali está representando o próprio Deus. Mas para Pedro aquilo era um sonho. E a Bíblia diz que as portas vão se abrindo diante de Pedro. E quando ele chega até uma certa rua, o anjo some dele. E aí então ele percebe que tudo aquilo era real. Ele vai até a porta da casa de Maria e bate na porta. A igreja ainda estava orando por Pedro. Observe. E aí a Bíblia diz que uma menina por nome de Rode, abre, ou melhor, ela ouve a voz de Pedro. E pela alegria ela vai testemunhar. E quando ela vai dizer Pedro está lá fora, ninguém acredita. Eles vão dizer ela está louca. Mas ao insistir alguns mais religiosos vão dizer é o anjo de Pedro que está à porta. Mas Pedro insistiu em bater. E quando a Bíblia diz que eles finalmente abrem a porta, percebem que é Pedro e a alegria é tamanha. É interessante notar que agora a igreja está perseguida. A perseguição de forma oficial acontece. Herodes quer a morte dos seguidores de Jesus, porque eles agora estão pregando o arrependimento, estão pregando o evangelho, mas como resultado disso, agora estoura uma perseguição. É interessante notar que nos dias de hoje, quando a gente fala que se você fizer a obra de Deus, as coisas vão facilitar para você. Quando a Bíblia está querendo dizer, muito contrário, que quando você começa a fazer a obra, parece que é o inverso. Parece que a coisa vai ficar mais difícil. Parece que vai agora surgir o grupo do eu não concordo e vão fazer de tudo para você parar. Muitos agora vão se levantar porque a obra de Deus está agindo. Quando a obra de Deus levanta, o diabo quer parar. Mas é interessante notar que quando Tiago foi morto, a igreja não parou por causa da morte do apóstolo Tiago. Tanto que Pedro está preso. E o que a igreja vai fazer? O pastor foi preso. E eu quero que você entenda que o pastor da igreja, o líder agora é Pedro. Mas Pedro está preso e o líder não pode fazer nada agora. E o que a gente vai fazer? Ora, vamos cruzar os braços e orar a Deus para que Deus mande outro. Ou então vamos esperar, vamos dar um tempo. Talvez, quem sabe, as coisas vão mudar. Não, a igreja vai dobrar o joelho, vai orar e vai pedir para Deus a libertação, porque eles acreditavam e sabiam que Deus, ele ouviria o clamor da igreja. É interessante notar que a Bíblia está dizendo que é a igreja.
Lucas, ele deixa muito claro que não eram os obreiros que estavam orando, não era o grupo dos jovens que estavam orando, não era só o grupo de louvor que estava orando, não era o copastor que estava orando, não eram as crianças, era a igreja que estava, todos uníssonos estavam ali orando e buscando a Deus por um milagre. Aí eu começo a entender algumas coisas, porque que muitas das vezes na igreja a gente não vê tanta coisa assim, por isso mesmo, porque é grupinho, um vai orar, outro cruza o braço, um vai buscar e o outro critica, um vai fazer e o outro não faz, por isso que a gente não vê tanta coisa. O anjo desceu, o anjo deu livramento, porque a igreja estava orando, a igreja estava buscando, a igreja estava acreditando, não era meia dúzia, não era só pastor, não era só, isso não era coisa de obreiro, isso era coisa de salvo, isso era coisa de crente. A Bíblia está nos falando que a igreja agora está orando, e mais, não era só a igreja em peso, mas Lucas diz no versículo 5 que eles estavam orando incessantemente. Eles não pararam, eles prosseguiram. E aí que eu aprendo uma coisa interessante sobre orar sem cessar. O quê? Duas coisas. Tem duas coisas que você precisa saber sobre orar sem cessar. Primeiro, que eu vou falar que é o óbvio. Se você orar sem cessar, um dia você vai receber a bênção, a vitória vai vir, a porta vai se abrir. Você pode ter certeza disso. Se você orar incessantemente a Deus, vai chegar o dia que aquele milagre vai acontecer. Mas eu disse que tem duas coisas que você precisa saber. Uma é essa. A outra, sabe o que é? Há uma razão para a Bíblia falar em orar incessantemente. Sabe qual é? Isso significa que nem tudo virá tão rápido como você e eu imaginamos. Nem tudo é para já como a gente muitas vezes acredita. Nem tudo é de um momento para o outro. Se é para orar sem cessar, significa que não é na primeira oração, não é na segunda, não é na terceira, não é no primeiro minuto, nem no segundo, não é só com 5 minutos de oração, não é só com uma semana de campanha, não é 7 dias no monte, mas vai ter coisa que você vai orar por dias, meses e talvez anos, e Deus vai ter o tempo certo para agir, mas Ele vai agir só quando você ficar orando incessantemente. A Bíblia diz que Isaac, filho de Abraão, ele vai se casar. A sua mãe, Sara, já tinha morrido, e a sua esposa, Rebeca, era estéril, assim como sua mãe. A Bíblia diz que Isaac vai orar, e a Bíblia diz que ele ora incessantemente a Deus. E aí Deus abre a madre de sua esposa. O pai de Sansão, Manoá, lá no livro dos Juízes, capítulo 13, a Bíblia diz que o anjo aparece para a mãe de Sansão, antes do seu nascimento, dizendo que ela ficaria grávida e que Deus levantaria um juízo libertador contra os filisteus. Mas o pai de Sansão não viu. E a mãe dele vai contar, dizendo: olha, um anjo me visitou. E a Bíblia diz que ele vai orar, dizendo, pedindo para Deus mandar o anjo de novo para repetir as palavras. E de tanto orar, de tanto insistir, Deus vai lá e atende. Será que talvez a tua bênção não chegou foi por falta disso? Porque no começo você até estava animado, você começou bem, mas por algum motivo você parou. E eu posso destacar aqui 3 coisas que fazem um crente parar de orar. Tem vários, mas eu vou destacar só 3. Primeiro é a dor. A dor muitas vezes vai fazer você parar. A batalha, a luta, o problema do dia a dia vai tornando uma carga de maneira tal que pode fazer com que você tenha parado, por causa das dores e das lutas que você tem vivido. Jó, quando ele passou aquela provação, há um certo momento que ele começa bem, ele vai dizer: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Mas mais à frente ele diz: maldito é o dia que eu nasci, e maldito foi o dia que meu pai disse: nasce um varão.
Por que ele fala isso? Porque a dor agora é tamanha e tremenda. Alguns vão dizer que aquela dor que Jó passou foi aproximadamente... Não foi coisa de uma semana nem de um mês. Ana, por exemplo, quando ela estava estéril, mãe de Samuel, lembra? A Bíblia diz que ela tinha a madre cerrada. E detalhe, quem fechou a madre dela foi Deus. Alguns dizem que também ela ficou aproximadamente entre 18 a 20 anos orando a Deus para ter um filho. Então a dor muitas das vezes vai fazer. E detalhe, Ana, a Bíblia diz que ela já não se alegrava. Ela já não estava mais querendo subir ao templo, ao ponto que Eucana, seu marido, vai chamar a atenção dela. Por que você não come? Por que não te alegra? Como se alegrar, não é verdade? Mas isso fica para outro dia, essa mensagem. Há uma razão para aquilo. Mas observe que um dos casos que talvez faz o crente parar de orar é a dor. É a dor. A dor muitas vezes faz isso. A tristeza demasiada. E isso vai fazer com que a pessoa, ela sinta esse peso. E pior, quando não tem ninguém para acompanhar. Cada um tem uma estrutura. Tem gente que passa por prova sozinho e ainda vai. Mas tem gente que se não tiver alguém do lado, irmão, ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos de ajuda, não é verdade? Mas tem crente que, entre aspas, ele para de... Por que eu falo entre aspas? Porque quando a questão é a dor, há um momento em que a pessoa, por causa da dor e da dificuldade, ela vai, quero dizer, pisar no freio, por assim dizer. Mas vai chegar o momento que ela volta. Como eu citei o Salmo 30, o choro só dura uma noite, irmão. O segundo caso, que vai fazer um crente parar, muitas vezes é a falta de fé. Sabe por quê? Não é fé, veja bem o que eu vou dizer. A pessoa até acredita que Deus vai fazer, mas tem algumas pessoas que pensam: não, Deus até vai fazer, mas para mim é diferente. Deus até vai agir, Deus vai até trabalhar, mas só que comigo é mais difícil. Muitas vezes a falta de fé, de buscar, até acredito que Deus faz, mas não tem fé o suficiente que faz a pessoa se mover a buscar. Porque a igreja está orando incessantemente, ela não parou, ela tinha um foco. E tem gente que não tem mais esse foco. Talvez, quem sabe, eu esteja falando agora nessa tarde com alguém nesse sentido, que perdeu o foco no meio do caminho e está precisando se reencontrar, está precisando voltar para o foco, está precisando voltar até aquele ponto de referência. Qual é, pastor? Eu já citei o texto de Hebreus 12, 2, olhando para Jesus. Você não tem outro ponto de referência a não ser Ele. Isaías 45, 22, Deus diz: olhai para mim, sereis salvos. Deus está convidando você e eu para olharmos para Ele. O terceiro é o pior: desinteresse. Vamos usar um português mais claro: preguiça. Preguiça de orar. Sabe que tem que orar, sabe que tem que buscar, mas é a má vontade. É porque não quer mesmo. É porque não tem mais aquele, não acha mais gostoso, não acha mais interessante, não tem aquele prazer mais, não gosta, não tem prazer, não sente aquela coisa. Aleluia. Infelizmente tem pessoas que perderam o prazer na oração e encaram isso como obrigação. É a mesma coisa que casamento. Quando o marido acha que ele é obrigado a falar com a esposa, perde-se tudo.
e vice-versa. Na oração é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Oração não é obrigação. Oração nem pode ser um costume seu e meu. É um prazer de estar em comunhão com o Pai. Deus, para falar com você, Ele usa várias formas. Você só tem um meio para falar com Ele. Você e eu só temos um meio, que é a oração. Se você perder o prazer de orar, irmão, só tem uma forma para isso voltar. Como? Orando. Não tem outra forma. A igreja estava orando incessantemente por Pedro. E se a igreja não orasse? E se a igreja não buscasse? E se a igreja não acreditasse? E se a igreja cruzasse os braços, irmãos? O que seria? Por que tem tanta gente morrendo por aí? Igreja cruzando os braços. Nós temos que buscar a igreja. Nós temos que orar. A Bíblia diz que quando a igreja orou, o anjo desceu. E quando o anjo desce, que é interessante, a gente já está indo para o encerramento, a Bíblia vai dizer que o anjo ele desperta Pedro. E ele vai dizer assim, primeira ordem, levanta-te depressa. Ezequiel capítulo 2, verso 1 diz, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, verso 2 diz, então o Espírito me colocou de pé, e eu ouvi aquilo que ele me falava. Aleluia. A primeira ordem do anjo, levanta-te. Ou seja, esteja disponível. Esteja disponível para orar. Esteja disponível para buscar Deus. O que aconteceu com você? Que você já não está mais disponível. O que aconteceu na tua vida? Que se chamar você para orar, é a mesma coisa que uma ofensa. O que aconteceu com você? Que quando chamou para orar, aí você começa, aí aparece um monte de coisa para você fazer na hora da oração, que antes não tinha. O que aconteceu com você? Que quando até você vai, mas não aguenta 2 minutos de joelho, não aguenta 5 minutos de oração, na hora de orar, começa a lembrar um monte de coisa e falar coisa com Deus. Um monte de palavra vazia. Estou aqui porque o pastor chamou. Estou aqui porque senão, né, sou obreiro, sou da família do pastor, sou amigo, não sei o quê. Conveniência. Se já é ruim fazer isso na igreja, o como é dentro de casa? Como é no secreto? Tem secreto com Deus? Porque a igreja aqui está todo mundo orando. Mas sabe por que a igreja fazia isso? Porque eles já obedeciam o secreto. Quando Jesus fala em Mateus 6, quando for orar, entra no teu aposento, fecha a porta e vai orar você só com o Pai. Quem tem o costume de fazer isso, não tem problema de orar em grupo, porque já faz sozinho com o Pai. Agora, aquele tipo de pessoa que só ora quando manda, é porque não ora. Não busca. Por que não busca? Ou porque não crê, ou talvez é a dor, como eu já falei, porque nem tudo a gente tem que apontar o dedo, não é verdade? Mas existe também, muitas das vezes, a má vontade. E isso está te matando. E sabe qual que é o problema? Você não ora e está esperando a oração de outro. Porque você acha que a oração do outro que vai colocar você de pé. Você está achando que a intercessão de outro vai colocar você livre. De uma certa forma coloca, porque no caso de Pedro foi isso. A igreja intercedeu por ele. A igreja não estava pedindo nada por eles. Eles estavam pedindo por Pedro. Deus, eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu quero pedir que o Senhor liberte Pedro.
levanta Pedro de lá, tira ele de lá. E Deus responde com o anjo. E o anjo levanta e fala: levanta-te depressa. Por quê? Porque eu tenho pressa com as coisas aqui, Pedro. Tem hora que Deus ele faz umas coisas na nossa vida que leva tempo. Não é verdade? Abraão, por exemplo. Deus prometeu um filho para Abraão 25 anos depois que ele cumpriu. Deus prometeu uma possessão para Caleb. Deus levou 45 anos para cumprir. Deus falou que ia mandar juízo sobre a cidade de Nínive 187 anos depois é que ele cumpriu o que ele falou. Então tem coisa que vai demorar. Tem coisa que demora um pouquinho. Mas aqui no caso de Pedro não. O anjo chega e fala: levanta depressa daí. Sabe por quê? Porque a igreja está em oração, Pedro. A igreja está buscando. E a igreja, quando ela ora, tem que ter alguma coisa. E o anjo vai e desperta Pedro e mais. A Bíblia vai falar que quando o anjo fala isso, as cadeias caíram. As algemas que estavam nas mãos de Pedro caem por terra. E o anjo vai falar: cinge e calça as tuas sandálias. Calça as tuas sandálias. Mais ainda, imagina o Pedro ainda se levantando: não, volta lá. Por quê? Pega a tua capa. Porque não deixa nada aí não. Porque o que é teu não pode ficar para mais ninguém. Pega essa capa. Pega a sandália e vem comigo. E Pedro pensando que é um sonho. E aqui que é interessante. Pedro estava pensando que era um sonho, quando na verdade era real. Tem coisas na tua vida que você está achando que vai ficar só no campo dos sonhos. Tem coisas na tua vida que você está achando que vai ficar só no campo das projeções. Mas Deus está dizendo nessa tarde que se você orar incessantemente, aquilo que fica no campo dos sonhos, o Senhor é poderoso para trazer para aquilo que é material na tua vida e realidade para você. Prepara-te que enquanto você estiver orando, está chegando o momento do sonho se tornar realidade. Que sonho é esse, pastor? Aquele sonho que eu sonhei de barriga cheia? Não, meu filho, é coisa melhor do que isso. É aquilo que Deus preparou desde a eternidade para você. Aquilo que Ele vai chamar desde a eternidade. Deus vai trazer do nada para colocar nas tuas mãos. E Ele é fiel, porque naquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir. Mas você vai ter que orar incessantemente. Não para. Eu desisti de orar, pastor, por causa daquela pessoa. Então volta. Porque Deus não mandou você fazer isso. Parei de orar, entreguei. Eu acho bonito esse negócio, né? Entreguei nas mãos de Deus. Sabe o que significa entregar nas mãos de Deus para algum? Entregar nas mãos de Deus para algum é atestado de desistência. Entreguei na mão de Deus. Quer dizer assim: deixei de qualquer maneira, deixei de qualquer forma. É assim mesmo? Isso é entregar na mão de Deus? É o contrário. Entregar na mão de Deus é o seguinte: você dobra o teu joelho e você ora e fala: Deus, eu estou pondo nas tuas mãos, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar declarando, eu vou continuar crendo que o Senhor vai agir. Está na tua mão, mas eu ainda estou de joelho aqui, eu ainda estou com o coração no reino, eu ainda estou buscando, eu ainda estou acreditando. Aleluia. Não para de orar. Porque quando a Bíblia fala que Pedro foi lá e bateu na porta, e é interessante, né? Porque antes disso, quando o anjo está guiando Pedro para fora da prisão, a Bíblia fala que as portas se abriram diante de Pedro. As portas estão se abrindo, você não está entendendo, né? As portas estão se abrindo diante de você. Você estava orando, sabe o que acontece? Enquanto você ora, enquanto a igreja ora, as portas vão se abrindo. Meu Deus, pastor, que tremendo. Mas só olha só que coisa. A Bíblia fala que quando Pedro chega na casa de Maria, a porta está fechada. Isso prova para mim e para você que tem coisa que Deus vai abrir na hora, mas tem coisa que se você não bater, se você não insistir, não vai abrir. Se você não batalhar em oração, essa porta não vai abrir. Se você não entrar de cabeça na luta espiritual, que luta espiritual é essa que eu estou dizendo? É você orar, irmão. Porque tem gente que fala batalha espiritual, o diabo se levantou, irmão, esquece esse negócio. Porque batalha espiritual, sabe o que é? É você lutar contra você mesmo para orar. Isso que é batalha espiritual.
é você lutar contra você mesmo, contra a tua carne. Na hora que você vai orar, sabe o que acontece? Aparece um monte de coisa para fazer, você lembra um monte de coisa para fazer, você está desanimado, bate preguiça, bate sono. Sabe o que é isso? É a tua carne que está lutando com você. É a tua carne dizendo, eu não quero, eu me oponho. Sabe o que Paulo ensina? Paulo diz, eu fiz o meu corpo escravo, escravizei a minha carne para obedecer às coisas de Deus. Então você vai ter que lutar. Para mim, isso que é batalha espiritual. Porque Deus está mandando uma coisa e a tua carne e a minha está dizendo outra. Então é luta, você vai ter que fazer com que a tua carne obedeça. Então batalha, não para. Pedro foi e viu que a porta estava fechada. Ele parou? Não, ele vai bater na porta. Quando ele bate na porta, Rod ouve a voz de Pedro e sai correndo contar um testemunho. Pastor, o que quer dizer isso? A igreja não estava parando de orar. Por quê? Porque ainda tem testemunho chegando. Rod ouviu a voz de Pedro e ela sai correndo contar a notícia. É isso que Deus está mandando eu dizer. Enquanto você estiver orando, Deus vai mandar alguém para vir correndo trazer a notícia para você. Está chegando notícia para a tua casa. Está chegando notícia para a tua vida. Está chegando notícia para o teu ministério. Está chegando uma boa notícia. Sabe por quê? Porque você ousou acreditar. Você ousou crer. Você não duvidou, você continuou orando, mesmo fraco, mesmo machucado, mas você ainda está orando, e a notícia está chegando. Rod ouviu a voz de Pedro, ela nem abriu a porta, já foi correndo contar. Mas só que tem hora que quando você vai contar uma coisa de Deus, o povo vai olhar e falar, tá ficando louco, porque fizeram isso com a menina. Ela ouviu e foi contar e falaram, ela está doida, Pedro está preso. E é engraçado, né? Quem falou isso era quem estava orando. Olha para você ver, eles estavam orando e não estavam acreditando o suficiente. Acreditaram até orar, mas eles estavam projetando algo lá na frente, quando Deus já estava fazendo naquele momento. Aleluia. Disseram que estava doido, é o anjo dele. Começa a inventar um monte de visão, um monte de coisa só para atrapalhar. Não foi que eles queriam atrapalhar, não. É que muitas das vezes até gente bem intencionada acaba atrapalhando. Então toma cuidado. Continua orando. Não para não. Mas esteja atento. Porque quando você menos espera, vão bater lá na tua porta. E você tem que estar atento. Esteja orando, mas tem discernimento. Esteja orando, mas fica atento. É igual Gideão e os 300. Gideão manda o povo descer as águas para beber água. Aquele que abaixava a cabeça sem prestar atenção era eliminado. Mas aquele que se abaixava e levava a água na boca e olhando o que estava acontecendo é que ia para a batalha. Deus só chama aquele que está ligado. Deus só chama aquele que está preparado. Deus só usa aquele que já está pronto. Você está pronto? Está preparado? Está ligado? Então te prepara. Porque já que você não tirou o foco da batalha, Deus vai te dar vitória no meio dela. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos parar por aqui, vamos fazer a oração da fé. Vamos estar colocando aí os pedidos, né, de oração em nome de Jesus. Que no mais o Espírito Santo fale mais ao seu coração em nome de Jesus, amém? Daniela Costa pede oração pela sua família e pela família do irmão Leandro. Vamos estar orando, intercedendo. Infelizmente, a mãe do nosso irmão Leandro partiu para a eternidade essa semana. E vamos estar intercedendo por ele e por toda a sua família, em nome de Jesus. Nossa irmã Daiane Costa pede oração em seu favor, em favor de sua mãe e por toda a família. Amém? Vamos orar. Estava internado com Covid, mas agora está em casa e está melhor. Glória a Deus. E aqui está um bom exemplo de oração incessante. Que a nossa irmã Claudionice, ela sempre estava pedindo oração aqui, né? Pelo seu irmão que estava internado. Se eu não me engano, estava no UTI. Se eu estiver errado, me corrijam, né? E orando, e está aí o resultado, irmãos. Deus atendeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso irmão Manuel também está pedindo oração pela sua esposa, que não está bem. Nós vamos orar. Nosso pastor Ednei também pede oração pela sua família. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Logo depois da oração, a gente vai estar despedindo aí com as bênçãos apostólicas. Lembrando que quarta-feira, 7h30 da noite, vamos estar aqui de novo adorando, louvando o nome santo do Senhor. Amém? E domingo que vem,
mais uma vez um encontro marcado aqui para a glória de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir, meu Pai, nessa tarde, que o Senhor venha abençoar, venha entrar com a providência sobre cada pedido de oração agora nessa tarde, Pai. Meu Deus, que a Tua mão poderosa seja sobre a vida de todos. Meu Deus, cada um que está pedindo aqui oração, Senhor, cada pedido, cada clamor aqui, que venha subir agora diante do Senhor como um memorial, e que o Senhor venha atender, meu Deus, ao nosso clamor. A Tua palavra fala: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Pai querido e Pai santo, nós estamos clamando sabendo que o Senhor vai responder. Não sabemos o tempo, não sabemos o modo, mas sabemos que o Senhor vai responder. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, assim como o Rod ouviu a voz de Pedro e saiu contando, falando que a resposta tinha chegado. Pai querido, eu quero acreditar que enquanto a gente estiver orando, enquanto estivermos orando, a resposta já chegou, a resposta já veio. A Tua palavra fala em Isaías 65:24: ainda antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar agora nesta tarde cada pedido de oração, cada filho e cada filha do Senhor. Abençoa, derrama da Tua graça e do Teu poder, manifestando da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Não para de orar, não importa o que aconteça, não importa o que venha contra você, se é perseguição, se é enfermidade, pode ser o que for, irmão. Continua buscando a Deus, continua orando, continua clamando, porque vale a pena ser fiel, vale a pena orar ao Senhor. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a virtude do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Brasil para o mundo, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe, forte abraço e tchau, tchau, até quarta, querendo Deus. Minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E não há outro que mereça, e não há outro amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça, e não há outro que mereça, não há outro amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã minha voz,
pela manhã